Gênesis. Gênesis, capítulo 12. Gênesis 12. Diz o seguinte: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então aqui nós vemos o chamado de Abrão e a aliança, a primeira aliança que Deus faz com Abraão. Ele pega e convida Abraão a se lançar uma experiência em algo desconhecido. Mas isso aqui, esse convite não era para uma aventura, mas era para o cumprimento da expansão do povo de Deus pela face da terra. Era o início. Deus, quando Ele formou o homem, quando Ele formou Adão e colocou ele no paraíso, Ele determinou, Ele deu uma ordem para Adão, para que Adão multiplicasse, para que a descendência de Adão fosse espalhada. Mas aconteceu um desvio de rumo da parte de Adão, naquilo que era uma determinação de Deus. Porque quando Deus fala isso para Adão, ele não havia pecado ainda. Então, quando ele desobedece a Deus, há um rompimento da aliança. Não da parte de Deus, mas da parte do homem. E então esse rompimento fez com que a descendência de Adão deixasse de ser a descendência de Deus. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não? Ou está meio... O cara está viajando. Foi interrompido. E aí então Deus, Ele resgata em Abraão essa multiplicação do povo dele. Mesmo Abraão sendo pecador. Deus escolhe Abraão e faz com ele uma aliança. E o que é interessante é que quando Deus chama Abraão, ele tinha a esposa, ele já estava na velhice, no início da velhice, e ele não tinha filhos. Então só poderia acontecer a multiplicação do povo, a expansão da nação de Deus através de um milagre. Através de um milagre. Mas Deus, ele pega e fala aqui para Abraão, o que é interessante, é que ele pega e fala assim, que ele iria abençoar a casa de Abraão, e no final assim ele pega e fala, e em ti todas as famílias serão abençoadas.
nós passamos a ser incluídos nessa bênção. Eu quero dizer para você, hoje pela manhã, Deus ele me fez lembrar sobre as promessas de Deus. É interessante os cânticos que nós já cantamos aqui nessa noite. E normalmente eu levo o café da manhã para minha esposa, e todo mascarado, né? Eu levo uma música, às vezes eu vou com uma música tal, não cantando, né? Mas no gravador. Ela está acordando, já pensou, isso, que ela já tem cintura, né? Acordando vai assustar, né? E normalmente eu levo uma música secular. E aí hoje pela manhã o Senhor ele me levou a ter um coração convertido a Ele. E aí então eu levei um cântico que nós cantamos aqui nessa noite. Um cântico que fala muito na minha vida e na vida dela. E depois que ela tomou um café e ouvi toda a música e tal, nós oramos. E Deus ele nos fez lembrar que a nossa família é abençoada por Deus. Mesmo quando a gente olha para as nossas filhas e elas estão vivendo um outro tempo. Nós precisamos ter a convicção de que a palavra de Deus, ela é imutável. E isso é um exercício diário. Está chegando a Ana Beatriz. Vai crendo. Nós precisamos crer que as promessas de Deus, elas vão se cumprir. Amém? Como é bom nós termos o nosso espírito renovado pelo Espírito de Deus na palavra dele. Muitas vezes nós pensamos, nós queremos criar fórmulas de como nós vamos resolver os nossos problemas. Nós queremos criar fórmulas de como nós vamos manter os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Eu nasci na igreja. E sabe como meus pais faziam? Nós éramos em 9. Naquela época, o banco da igreja era bem maior do que isso daqui. Então sabe como é que meus pais faziam? Minha mãe entrava, sentava na ponta, os 9 entravam, e meu pai fechava a saída. Parece engraçado, mas isso era uma fórmula. Eu nunca sentei com meu pai e com a minha mãe para conversar sobre esse assunto. Assim, desse jeito que eu estou contando aqui para vocês. Então era assim, a gente chegava cedo na igreja. Imagina uma família com 9 filhos. Naquele tempo não era assim não, 2 banheiros, 3, não sei o que. Era um banheiro, fazia fila na igreja, a igreja era pequena e tal. Mas a gente chegava cedo e meu pai falava, minha mãe falava, o culto vai começar daqui meia hora. Vai tomar água e vai no banheiro. Quanto rigor! Nossa. Nos dias de hoje, os nossos filhos, os nossos netos pensam dessa maneira. Mas eu vou falar para vocês como foi bom isso para a minha vida. Sabe por quê? Porque senão eu ia todo dia, ia estar correndo pelo corredor. Agora, isso
isso foi a garantia para minha salvação? Não. Isso foi uma ferramenta. Mas a garantia para minha salvação foi a promessa. Todas as famílias serão abençoadas. Que responsa para Abraão? Ela é minha e sua também. Porque como descendência, nós precisamos abençoar todas as famílias. Não é suficiente com que apenas a minha família, a minha casa, seja abençoada. Eu preciso ser um instrumento nas mãos de Deus para que todas as famílias da minha geração sejam abençoadas. Amém? Amém. Então eu tenho quase 50 anos. Então, quem tem mais de 50 anos aqui? Levanta a mão. Pode ficar tranquilo, não é bullying não. Então, desses, né, nós já fizemos alguma coisa. Mas nós ainda estamos aqui. Então, os que estão abaixo de 50 anos, eu preciso ser um instrumento para abençoar a casa de vocês. E aí, o que é legal, né, é que a Mariana, que ainda é bebê, e a Júlia, né, que ainda é bebê, a Ana Beatriz, que ainda não nasceu, mas vamos usar só os que já nasceram. Elas serão instrumentos de Deus, e elas são instrumentos de Deus para que a minha família seja abençoada. Você crê nisso? Pois, Ismael, você é louco. Quem que esses bebezinhos, né, nem fala, né? Começa a olhar para essas crianças. Veja a dependência que elas têm dos pais. E aí então você começa a aplicar na sua vida. É isso que eu tenho feito. Eu tenho aplicado na minha vida, quando eu olho para essas crianças, a dependência do pai. Eu olho para Deus e eu falo, olha, sem o Senhor eu não chego a lugar nenhum. Então, nós precisamos tomar posse disso, dessa mensagem, dessa ordenança que foi dada para Abraão. Amém? Eu acredito que todos entenderam alguma coisa. Paulo Júnior, ele falou assim, que não adianta a gente tentar aprender muita coisa e não entender nada. Mas a gente, apenas uma coisa, a gente entender. Então, pensa na criança. A mais fácil, eu vou deixar aqui para vocês a mais fácil. A Mariana, a Júlia, elas são instrumentos de bênção na minha família, porque quando eu olho para elas, eu vejo a expressão na face delas, da dependência que ela tem dos pais. Então eu preciso fazer isso também. Eu preciso expressar que eu dependo do Pai Celestial. Facilmente. Amém? Porque o Senhor nos traz até esse lugar com um propósito. Obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito tem liberdade no nosso meio.
Obrigado porque o Senhor está neste lugar. Obrigado porque a Tua palavra, ela se torna viva e ela é eficaz no dia de hoje. Senhor, nós poderíamos tratar de tantos outros assuntos. Eu poderia falar de tantas outras coisas. Mas nesse dia o Senhor fez com que eu fosse lembrado de que as Tuas promessas, elas vão se cumprir. Pai, é isso que eu reparto com a Tua igreja nesta tarde, Pai. A convicção, a certeza de que as Tuas promessas vão se cumprir, Deus. O Senhor sabe, ó Deus, o tempo que cada um tem vivido. O Senhor sabe, ó Deus, as expectativas que cada um traz no coração. E eu quero, Senhor, proclamar, ó Deus, o cumprimento da Tua promessa na vida desses que estão aqui nessa noite. Senhor, no nome de Jesus, o Senhor nos chamou para que a Sua glória fosse manifestada na vida de outros. E é isso, ó Pai, que nós precisamos fazer, Deus. Por isso, Senhor, todo desvio de entendimento, ó Pai, tudo aquilo, ó Deus, que tem tomado o nosso tempo, preocupações, ó Deus, com o dia de amanhã, com o que nós vamos vestir, com o que nós vamos ter, o que nós vamos dar para os nossos filhos. Senhor, tira essa preocupação, ó Deus, daquilo que é material. E faz-nos, ó Deus, a termos um compromisso espiritual, Deus. No nome de Jesus, Pai. Senhor, no nome de Jesus. No nome de Jesus, Deus. Muda, Senhor, o foco, ó Deus. Senhor, os dias, ó Deus, que têm sido maus. Leva-nos, ó Deus, a vivermos a plenitude, ó Deus, da Tua promessa. Senhor, no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Um momento difícil para Abraão. Um momento que Deus pede para Abraão sacrificar o filho da promessa. Como nós conhecemos a história, nós temos muitas coisas que nós podemos imaginar daquele momento. Nós podemos imaginar que se Isaac fosse realmente sacrificado, Jesus o ressuscitaria. Nós podemos imaginar, mas uma coisa nós sabemos, que Deus, Ele proveu. E Isaac não precisou ser sacrificado. Eu quero dizer para você o seguinte, que se Isaac fosse sacrificado, a promessa de Deus, a aliança que Deus tinha com Abraão, ela iria se cumprir. Como? Porque Deus não muda. Ele está pedindo para você algo que precisa ser entregue. Faça isso.
faça isso. Não pensando que pode surgir um cordeiro. Não pensando assim, mas pensando que Deus, Ele é fiel. Amém? Nós vamos cantar agora. Desafiando? Ok. E durante esse momento que hoje é um tempo de oração. É um tempo de oração. Então, durante o momento que nós vamos estar louvando o Senhor, eu quero que você se disponha. Antes de Isaac ser conduzido por Abraão, Deus chama Abraão e Abraão pega e fala: eis-me aqui. Se ele soubesse o que Deus ia falar, eu fico imaginando, eu aqui, Ismaelzinho. Se ele soubesse o que Deus ia pedir para ele, ele ia falar: espera aí, deixa eu ir buscar lá o Ismael. Se é para sacrificar, vamos sacrificar o Ismael. Porque ele não é o filho da promessa. Então, enquanto nós vamos estar cantando, eu quero que você, e eu também, vou me posicionar dessa maneira. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Não sei o que Deus quer fazer a partir dessa resposta que nós vamos dar para Ele. Mas eu sei que é o melhor. Eu não sei como que vai ser, mas eu sei que é o melhor. Amém? Amém. Vamos ficar em pé.